Boa noite, graça e paz. Mais uma noite que eu vim aqui trazer a mensagem do Senhor ao teu coração. Mais um vídeo novo pro canal. E você que ainda não se inscreveu, não deu seu like, aproveita esse momento, vai lá no YouTube, dá o seu like, se inscreve e não perde a oportunidade de compartilhar conosco a palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero ler para vocês, com vocês, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Amém? Então vamos comigo na palavra? Hoje a palavra tá muito interessante, gente. Não que as outras não sejam, mas hoje nós falaremos de quando Jesus acalma a tempestade. E a palavra fala: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse? Aleluia! Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, irmãos, queridos, amados, o que se entende sobre esta palavra? Jesus chama os seus discípulos para atravessar para o outro lado. E o que acontece? Eles vão e outros barcos também o acompanham eles. E de repente começa uma ventania, uma tempestade, e começa a entrar água dentro do barco. E ali, Jesus, ele dorme na popa. E os discípulos começam a desesperadamente ver aquela tempestade e ficar completamente aflitos, sendo que Jesus estava com eles dentro do barco. Porém, entretanto, todavia, eles vão chamar Jesus. E ainda pergunta: mestre, não importa que nós morramos? E o mestre, com toda a paciência do mundo, porque Jesus é manso e humilde e paciente, ele vai, acalma a tempestade, manda, olha aqui, gente, que coisa mais linda, ó. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar: aquieta-te, acalma-se. Aleluia. E o vento se aquietou imediatamente. E o vento, quando ele se aquieta, o mar também para. E o vento se aquietou e fez completa bonança. O que eu acho mais interessante é que aqueles discípulos andavam com Jesus. Viam milagres que Jesus fazia, realizava todos os dias. E aí, de repente, no meio do mar, houve aquela tempestade e eles se apavoram. E aí o mestre pergunta para os seus discípulos. Eu acho tão interessante porque eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Mas antes deles perguntar isso uns aos outros, Jesus indaga eles: por que vocês estão com tanto medo? E agora eu começo a pregar aqui diante desse contexto. Desse texto, vamos tirar o contexto, amém? E o que nós tiramos desta palavra? Nós, muitas das vezes, agimos como esses discípulos. Esses discípulos viam Jesus fazendo milagres, realizando prodígios, maravilhas. Eles viam Jesus externando a glória, a unção. E eles se deparam com um cenário de
incerteza, né? De tempestade, onde a natureza veio com força. Porém, entretanto, todavia, existia algo ali. O quê? Que nos deixa assim. Jesus estava com eles. Tudo bem, Jesus estava dormindo, mas Jesus estava presente. E muitas das vezes nós nos deparamos com desafios rotineiros, situações adversas, decisões que nós temos que tomar assim de um dia da noite para o dia. E nós ficamos aflitos, com o nosso coração, né, ansioso. E esquecemos que a presença de Jesus é conosco todos os dias. Então eu te convido para que você, antes de tomar qualquer decisão, eu te convido que, mesmo você muitas das vezes sendo inseguro com alguma situação, eu convido você, mesmo no meio de uma tempestade, onde o seu chão acaba se perdendo e você perde o controle da situação. Eu convido você a confiar no Senhor, a entregar toda a tua ansiedade nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele é um Deus presente em todo o tempo. A presença do Senhor se faz presente em todas as horas das nossas vidas. Jesus dormia no barco, mas ele estava ali do lado dos discípulos. Então eu quero dizer que a fé não é um sentimento. A fé é um posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos em fé, mesmo com medo ou com insegurança, nós decidimos acreditar que Jesus está no nosso barco, amém? Então, meu amigo, minha amiga, essa noite eu te convido a ter uma fé verdadeira. A fé verdadeira, a fé viva, ela procura Cristo no centro de todas as coisas. O evangelho cristocêntrico, onde Cristo está no centro. E é sobre isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor tem que estar em primeiro plano das nossas vidas, porque as demais coisas Ele acrescenta. A fé é um posicionamento que você decide ter. E a partir daí, mesmo inseguro ou com medo, o Senhor vai fazendo a obra e vai trabalhando e vai cuidando de todas as coisas que você colocou nas mãos dele. Amém? Então, queridos amigos, eu quero trazer uma orientação ao seu coração nessa noite. Não desista, não desfaleça. Ainda que o cenário seja desfavorável, eu quero te dizer que Deus não precisa de um cenário favorável para manifestar a glória dele sobre a tua vida. Nós estamos agora finalizando esta palavra, mas eu quero te impulsionar a ter uma fé verdadeira. Não uma fé emocional, mas uma fé verdadeira. Nunca se esqueça, a fé não é um sentimento. Não é sobre você sentir, é sobre você crer. Uma fé verdadeira traz Cristo para o centro de todas as coisas. Deus abençoe vocês e agora fica com a oração final. Vamos para a oração? Coloque a mão no seu coração agora e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, nesta oração, Senhor, eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a ter uma fé potencializada, uma fé que venha, Senhor, de um posicionamento, Pai, a qual nós entendemos que o Senhor está no centro de todas as coisas, Pai. Que independente do que nós passamos, sentimos, o Senhor está trabalhando em nosso favor, porque o Senhor é um Pai de amor, um Pai que não deixa os teus filhos de qualquer maneira. Pai, obrigada, Senhor, pela tua atenção, obrigado pelos teus carinhos, obrigado pelo teu amor que transborda sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, ouvindo a tua palavra que é viva e rema aos corações nesta hora. Pai,
entra nos lares, Pai. Ajuda os pais de família, as mães, os filhos, Senhor, a ter a paz que excede o entendimento, a crer mesmo com um cenário desfavorável, papai. Porque, Senhor, não vem da força deles, não vem, Senhor, daquilo que eles estão vendo, mas vem de uma fé viva e verdadeira, a qual o Senhor nos proporciona, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Pai. Nos encoraja, Espírito Santo de Deus. Tira de nós toda a procrastinação. Tira de nós todo o egoísmo. Tira de nós todo o coração, Senhor, frio, calculista, Pai. Nos dê um espírito quebrantado, Pai. Nos dê um coração sincero, Pai. Nos dê Senhor, um espírito de retidão. Pai, aumenta cada dia mais a fome e a sede da tua presença. Senhor, eu quero orar para que essa palavra chegue em lugares muito mais rápido do que eu coloque os meus pés. Eu quero orar, Senhor, que seja como uma flecha, Pai, direcionada a corações, a familiares, a pessoas, a amigos, a pessoas que necessitam, Senhor, de uma libertação, de uma cura, de uma mudança de mentalidade. Pai, dê a cada um de nós porção, Senhor, de alegria, porção de paz, porção de comunhão, porque a tua bênção é derramada sobre a nossa comunhão e unidade. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vidas as quais, Senhor, estão, Senhor, deixando um tempinho reservado para a ministração desta palavra. Que o Senhor venha, Pai, visitá-los e que o Espírito Santo de Deus esteja com eles, sobre o lar, sobre a vida, sobre o trabalho, onde quer que eles estejam, que o Espírito Santo de Deus esteja também com eles. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado por estar comigo aqui, por ter reservado esse tempo de qualidade, esse tempo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer aqui, sabe, uma dedicação ao meu querido amigo Carlos Alberto Loureiro, que me deu esse livro lindo, Filhos da Fé. Nós falamos de fé, então eu quero aqui mencionar o nome dele com maestria, respeito e gratidão, que esse livro eu tô lendo, é maravilhoso. É um homem, assim, de uma inteligência, de uma sabedoria, de um discernimento fora da caixinha, fora da curva. Um abraço para ele, querido Carlos. Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por esse presente, né? Ele me presenteou semana passada. Eu estava na casa dele, né? Um grande escritor. E eu ainda pensei, Senhor, se eu tivesse outro, presentearia outra pessoa. E o Espírito Santo tocou no coração dele, ele me deu 2 e eu presenteei uma pessoa também. Então, Deus abençoe e vamos continuar de glória em glória, de fé em fé. Até mais, Deus abençoe.